A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, nós estamos em mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está há mais de 60 anos aqui na cidade, organizada como igreja e pregando o Evangelho aqui há mais de 90 anos. Nós estamos na rua Coronel Fausto de Souza, número 353, no centro da cidade, quase esquina com a Correia Pinto, bem do lado do SEJA. Os nossos horários de atividade lá são domingo às 9h30 da manhã e no domingo à noite os cultos às 19 horas. Durante esse final de dezembro e início e no mês de janeiro nós não teremos as atividades de manhã, será somente o culto à noite. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos na semana do Natal, né? Hoje já é dia 20 de dezembro, nós estamos na semana do Natal e faltam 4 dias, 5 dias para celebrarmos o Natal. E a gente sempre se pergunta e faz a pergunta, o que é o Natal? E hoje eu queria abordar com você um texto que é do final da vida de Jesus Cristo, que ele fala sobre quem ele é e a sua missão. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura que eu farei em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 3 ao versículo 5, que diz assim para a gente. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me enviaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos colocar diante de ti, te implorar e suplicar a tua graça sobre as nossas vidas. Queremos te implorar que nesse momento, quando nós vamos estudar a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor mostre-nos, Pai, a tua vontade, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor nos dê calma, para que a gente possa entender e celebrar o verdadeiro Natal, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas que é difícil a gente entender é quais são os propósitos que nós temos na vida. Às vezes a gente pensa que o propósito que nós temos na vida é de bagunçarmos, de brincarmos e sermos felizes. Esse pode ser o propósito de um bebê, né? O bebê está nessa fase de brincar, de dormir, de simplesmente se divertir, de se preparar para ser um adulto. Às vezes a gente fala que um propósito nosso é juntar dinheiro. E para muitos é esse o propósito que ele se propõe, juntar dinheiro. E começa desde a infância a juntar as moedinhas, tem o seu cofrinho. Na adolescência, quando o pai e a mãe dão um dinheiro para ele sair, ao invés de ele gastar tudo, ele guarda uma parte, e quando ele trabalha, então, é mais ainda. E daí nós temos aí um empresário, nós temos aí uma pessoa ligada ao comércio, ligada aos investimentos.
Para muitas pessoas, o propósito é a família. Então, desde o início, desde criança, ele aprende a valorizar a família. Ele aprende que é importante estar junto com a família, com os pais, com os avós, com os primos, com os tios, e valoriza muito a família. E isso é bom também. Às vezes, o propósito da pessoa é simplesmente se divertir. E isso acontece também. Mas a gente vai crescendo e vai amadurecendo e entende que na nossa vida todos nós temos um propósito. E Jesus Cristo também, quando veio ao mundo, tinha um propósito. E por que falar disso sobre o Natal? Porque o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. O Natal é o nascimento de Jesus Cristo. E esse texto vai falar quem era Jesus e qual o seu propósito nesse mundo. Primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, que é importante aqui nesse texto, está no final do versículo 5, quando ele fala assim para nós, na sua oração, um pouco antes de ser preso e de dar sua vida por nós, Jesus Cristo fala assim para nós: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então a gente vê aqui que Jesus Cristo, apesar de ter um nascimento humilde, numa caverna, num lugar onde que ele arrumou o abrigo, ele não tinha nenhum berço, mas o seu berço foi o lugar onde que os animais comiam, e o seu colchão foi a palha. Jesus Cristo, na realidade, é o Filho de Deus. A gente não consegue entender muito bem isso, porque hoje em dia nós falamos e cremos, e a Bíblia diz isso, que todos aqueles que creem em Jesus Cristo têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas entre nós e Deus, entre nós e Jesus Cristo, há uma diferença brutal, há uma diferença exponencial. Eu e você fomos criados por Deus. Eu e você somos obras das mãos de Deus. E a Bíblia fala que Jesus Cristo não é assim. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus e ele foi gerado por Deus. E aí começa uma diferença muito grande entre nós e Jesus Cristo. Eu e você que crê em Jesus Cristo, nós que cremos em Jesus Cristo, nós fomos adotados por Deus porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. E por causa disso, nossos pecados foram perdoados e agora a gente pode ser filho de Deus. Mas Jesus Cristo sempre foi o Filho de Deus. E Jesus Cristo era glorioso, diferente do seu nascimento. O seu nascimento foi um nascimento de pobre, de humilde. Não só o seu nascimento por não ter nascido na casa de José e Maria, como também quando ele foi ser oferecido no templo, ou quando ele foi ser consagrado no templo e fazer ali a circuncisão, que era a marca de que ele era judeu, ele precisava oferecer um sacrifício ali a Deus para ser consagrado. E o sacrifício dele foram 2 pombas, que eram o sacrifício dos pobres. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele se tornou servo e se tornou pobre. Mas Jesus Cristo é glorioso. Jesus Cristo tem o mesmo poder, a mesma honra, a mesma grandeza, a mesma essência, a mesma eternidade de Deus Pai. Coisa que eu e você não temos. A gente não tem o poder de Deus. A gente não consegue imaginar eu e você sendo eternos como Deus é. A gente também não tem ali a grandeza de Deus. Porque é até difícil a gente definir e pensar em Deus. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus está em todas as coisas, e Ele está. Mas Deus é uma pessoa tão grandiosa, tão imensa, que a gente não consegue imaginar. Então ele não pode estar numa árvore, ele não pode estar numa ave. Ele criou e sustenta todas as coisas, mas Deus é uma pessoa.
e nós somos finitos, somos limitados. Jesus Cristo não era assim. Nós, para aprender, eu e você, para aprendermos, nós precisamos estudar. Jesus Cristo era onisciente. É diferente de nós. Então a gente vê que o menino que nasceu, para ele cumprir a sua tarefa, ele precisava ser de outra natureza. E ele era. Jesus Cristo, quem nós vamos comemorar agora no Natal, ele é especial. Ele é o Filho de Deus que deixou o seu lugar de glória para vir ao mundo e morrer por mim e por ti na cruz do Calvário. Ele se fez servo, deixou de lado a sua glória. Ele quis deixar de lado a sua glória. Ele quis se despir da sua glória. E entenda bem esse termo que eu estou dizendo aqui. É como se ele pudesse, como eu e você, usássemos uma roupa e a gente tirasse aquela roupa para se apresentar servo. E Jesus Cristo fez isso. Ele foi o servo. Ele que era o Rei da Glória, ele que era o glorioso, se fez servo para mim e para você. Mas qual que era o propósito de Jesus Cristo? Qual que era o propósito de Jesus Cristo? É glorificar a Deus. Aliás, esse é o propósito de Deus, quando Ele criou todas as coisas. Quando a gente pensa em glorificar a Deus, a gente pensa em ver somente algo luminoso, ver algo brilhante. Talvez a melhor expressão de glória, quando a gente pensa no sol. Ou a gente pensa numa joia bem brilhante e bem dourada, que quando a gente olha até nos ofusca. Mas a glória de Deus, ela tem várias faces. A gente chama de multifacetada. Ela tem vários detalhes, várias características que precisam ser pensadas, precisam ser analisadas, precisam ser olhadas. Quando Deus enviou Jesus Cristo, Ele quis demonstrar o poder que Ele tem. Porque Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, Ele começou fazendo o seu primeiro milagre, transformando água em vinho, transformando algo que não tinha tanto valor em algo muito valioso e que era essencial para que aquela festa continuasse. Depois, Jesus Cristo começou curando as pessoas. Ele quis demonstrar que Jesus Cristo tinha poder para curar as enfermidades das pessoas e livrá-las também do pecado. Foi isso que Jesus Cristo fez. Em muitos milagres que o Senhor Jesus fez, Ele falou: os teus pecados estão perdoados. E a pessoa saía andando. Ele não falou: olha, você está curado. As pessoas que estavam ao redor dele falavam assim: como que ele faz isso? Mas Jesus glorificou a Deus fazendo isso. Jesus glorificou a Deus demonstrando amor e compaixão pelas pessoas. Quando ele viu as pessoas sem uma direção, sem um propósito na vida delas, Jesus Cristo chorou por elas, porque elas eram ovelhas como que não tinham pastores. Significava que elas não tinham uma direção, não estavam sendo guiadas, não estavam sendo lideradas, que elas estavam perdidas e passando fome. Fome não somente física, mas fome espiritual também. Jesus Cristo glorificou a Deus também quando Ele perdoou os pecados das pessoas que estavam ali sendo oprimidas pelo pecado. Você deve se lembrar da mulher samaritana. Está aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Aquela mulher ia buscar água ao meio-dia. Aqui em Lages, a gente é só esquentar um pouco que a gente já passa calor, a gente sente isso. Nós não somos acostumados com o calor. Eu estou aqui há 1 ano e meio e já posso dizer um pouco disso. A gente não está acostumado com o calor. E aquela mulher ia ao meio-dia, porque se ela fosse em outro horário, ela seria desprezada,
as pessoas a humilhariam, as pessoas a xingariam. Muitos chegavam até a cuspir nela. Outros iriam querer bater nela, porque ela era uma mulher que já teve vários maridos. Ela era uma mulher que já tinha, que na sua história teve várias relações. E durante esse tempo todo ela foi oprimida por causa disso. E Jesus Cristo falou para ela que ela estava perdoada. E depois disso ela foi lá e buscou os seus vizinhos, as pessoas que moravam ao redor dela, para conhecerem a Jesus Cristo, e do jeito que ela falou, foi o jeito mais lindo. Ela falou assim: eu encontrei um homem que falou quem eu sou e tudo aquilo que eu tenho feito. Será esse o Messias? Ela não falou: olha, eu encontrei um homem que me perdoou. Eu encontrei um homem que falou que não tinha problema com aquilo que estava acontecendo na minha vida. Mas aquele homem apontou o erro, mas me tratou com amor, com carinho, com decência. Me respeitou e falou que tem solução para a minha vida. Jesus Cristo demonstrou seu amor fazendo isso. Jesus Cristo demonstrou seu amor também cuidando de pessoas e trazendo pessoas para serem seus discípulos que eram desprezadas porque trabalhavam para o governo romano. E naquela época o governo romano oprimia o povo de Israel. Ele chamou os coletores de impostos para serem seus discípulos. Mateus, de quem nós temos o Evangelho, ele era um coletor de impostos. E ele enriqueceu-se roubando do povo hebreu. Nós temos também o pequeno, o pequeno Zaqueu, que também era um publicano e um coletor de impostos, que quando chamou Jesus Cristo para jantar na sua casa, foi desprezado e quiseram desprezar a Jesus Cristo também. Mas Jesus Cristo falou, quando Zaqueu se arrependeu, falou que iria devolver o dinheiro, Jesus Cristo falou: hoje houve salvação nessa casa. Jesus Cristo glorificou a Deus demonstrando o amor de Deus. Jesus Cristo também glorificou a Deus demonstrando sua seriedade em tratar com a palavra de Deus. A gente vê o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, no capítulo 5 ao 7, a gente vê Jesus Cristo corrigindo algumas interpretações da lei que estavam erradas. E Jesus Cristo amou aquele povo e veio demonstrar a glória de Deus para aquelas pessoas, fazendo a interpretação correta da palavra de Deus. Da mesma forma que quando o povo quis apedrejar uma mulher adulta, ele falou que onde está o homem que estava ali, que também tinha adulterado? Ele não falou com essas palavras, mas ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Porque eles tinham trazido somente a mulher, para ver se Jesus Cristo queria agradar a galera. Eu vou usar essa palavra aqui, me perdoe se você ficar ofendido, mas pensar assim, ele não vai querer arrumar briga com a gente, vai querer agradar a galera, a nos agradar, e daí a gente o mata também. E Jesus Cristo falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas Jesus Cristo também glorificou a Deus na sua seriedade. Ele não veio ao mundo simplesmente para agradar as pessoas. Se ele tivesse vindo para agradar as pessoas, ele não teria morrido. Ele estaria nos braços do povo. Mas ele foi sério. Ele tirou as pessoas que estavam fazendo uma religião falsa, os mercadores dentro do templo de Israel. Ele também foi lá e repreendeu aos religiosos que estavam ali somente por causa da aparência, e disse para que eles precisavam buscar a Deus e amar a Deus de todo o seu coração. Eles estavam vivendo uma vida de integridade com Deus. Então ele glorificou a Deus, ele demonstrou a glória de Deus. E agora nessa oração ele fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor volte
me dar a glória que eu tive junto contigo. A primeira coisa que nós vimos é que Jesus Cristo é da mesma essência do Pai e que ele foi glorioso, mas ele deixou a glória para vir ao mundo e ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. A segunda coisa que nós vimos foi que ele veio ao mundo para glorificar a Deus. Mas ele glorificou a Deus de uma forma especial, e essa é a terceira lição desse texto, que está no versículo de número 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todas essas coisas que eu falei, essas ações que eu falei, que Jesus Cristo glorificou a Deus, sendo amoroso, sendo justo, sendo santo, sendo zeloso, sendo bondoso, demonstram quem é Deus e mostram quem Deus é. E Natal é isso, é nós entendemos que Jesus Cristo nos leva até Deus e demonstra quem é Deus. Nos capítulos anteriores aqui, nós vemos que um dos discípulos de Jesus Cristo fez uma pergunta difícil para Jesus Cristo, não por causa da natureza dessa pergunta, mas porque demonstrava que ele ainda não tinha maturidade. Filipe chega para Jesus Cristo e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso está no capítulo 14, versículo 8. E Jesus Cristo fala: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? A missão de Jesus Cristo era glorificar a Deus, era demonstrar a glória de Deus. E através disso eles iriam conhecer a Deus. O Natal é isso. É eu e você celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Celebrarmos aquele que veio ao mundo para demonstrar a glória de Deus e fazer com que a gente veja nele quem Deus é. Porque ele é de uma natureza diferente da nossa. Quando eu e você estivermos na ceia de Natal ou no almoço de Natal, quando nós estivermos em casa cantando hinos natalinos, ou se você não canta muitos hinos natalinos, mas com certeza você deve conhecer Noite de Paz e deve tentar cantar na sua casa essa música, Noite de Paz, que é um cântico natalino. Lembre-se, Natal é nós celebrarmos a Jesus Cristo. Natal é nós celebrarmos o Filho gerado de Deus. Lembrarmos de celebrar aquele que é da mesma essência de Deus. Celebrarmos aquele que veio ao mundo para glorificar a Deus e demonstrar quem Deus é. E que veio ao mundo para que eu e você conheçamos a Ele e conheçamos a Deus. Porque conhecer a Deus e temer a Deus, isso é ter a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio. E é esse o sentido do Natal. O sentido do Natal o propósito do Natal é que eu e você conheçamos e amemos a Deus. Que eu e você creiamos em Jesus Cristo. Creiamos que Ele é quem nos leva até Deus e faz com que eu e você tenhamos uma vida diferente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós vamos celebrar nessa semana, Pai, o nascimento de Jesus Cristo, Pai. Vamos celebrar, Senhor Deus, o nascimento do nosso Redentor, do nosso Salvador. E queremos te implorar e te suplicar que eu e as pessoas que estão ouvindo agora este programa possamos juntos parar, pensar e refletir sobre quem é Jesus Cristo, o propósito dele que foi de glorificar a Deus, Pai. Sabemos que tudo que o Senhor faz para a tua glória. Até a criação o Senhor fez para a tua glória. Então o propósito de Jesus Cristo não podia ser diferente, Pai. Que eu e as pessoas que estão ouvindo agora entendamos isso, Pai. E entendamos que precisamos de Jesus Cristo na nossa vida, Pai. E que conhecer a Ti, conhecer a Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador é ter a vida eterna, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, abençoa a nossa cidade, dá paz a essa cidade.
Faze com que haja, Senhor Deus, uma transformação na nossa cidade para a tua honra e tua glória, Pai. Abençoa também o nosso estado, o nosso país, Pai. Abençoa aquelas pessoas que estão enfermas, abençoa aquelas pessoas que estão enlutadas, Pai. Nós oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero te convidar para você estar conosco, lá na rua Fausto de Souza, número 353, no centro da cidade, no próximo domingo às 19 horas. Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho,